Bem-vindos a este podcast de estudos bíblicos e a este episódio que inseri na série que comecei no livro dos Juízes. Apesar de saltarmos para o Novo Testamento neste estudo, este episódio encaixa-se melhor aqui neste podcast, em vez de ser publicado nos outros Dá-me esta montanha ou Em tempos como estes. É um estudo de palavras no texto grego de uma passagem bem conhecida em João 21, versículos 15 a 17. Este trecho nos ajuda a lidar com aqueles momentos em que percebemos que realmente falhamos perante o Senhor e sabemos que precisamos restabelecer a nossa relação com Ele. Não me digas que nunca falhaste. Eu tenho escrituras que dizem que falhaste. É uma passagem muito conhecida no livro de 1 João 1, versículo 8, que diz: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então a primeira coisa é, se dissermos, bem, eu não tenho pecado, Deus diz que nos enganamos a nós mesmos. Então, no versículo 10, minha versão diz, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo, Deus, o mentiroso. Mas o verbo no grego original está no pretérito perfeito. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo o mentiroso. Ou uma tradução que melhor transmite o significado seria, se dissermos que nunca temos cometido um pecado. Não é a mesma coisa de dizer que não temos um pecado neste momento? Este significado está mais perto do sentido do original. Afirmar que nunca pecamos faz de Deus um mentiroso. Então a questão é, o que fazemos para estarmos bem com Deus? O que é que Deus espera de nós quando falhamos? Ora, todos nós temos feito coisas estúpidas, não é? E, pelo menos uma vez ou outra, fomos além da estupidez. A sério. Fizemos algo que naquele momento sabíamos que estávamos a pecar. Sabíamos que estávamos errados. Lembro-me que havia um desenho animado quando eu era ainda menino, e nos tempos antes de Bugs Bunny e Daffy Duck terem sido cancelados por razões estúpidas da cultura que agora está em voga, havia uma pequena personagem fazendo o papel de uma criança tentada a fazer uma traquinice. E ele dizia, se eu o fizer, eu vou apanhar. Depois ele pausa um pouco para pensar e diz, faço na mesma. Sabe, todos nós podemos se identificar com essa experiência. Mesmo sabendo que vou pagar por isso, faço assim mesmo. Que venham as consequências. Todos fizemos coisas que vão além da estupidez. Eu podia contar-lhes sobre 1 ou 2 casos do meu passado, mas prefiro não dizer o que fiz. Eu posso falar do que meu irmão fez. Há muito pano para a manga. Mas espera aí, geralmente agimos em conjunto, portanto, pensando bem, vou saltar este parágrafo e dar um tiro pela culatra. Mas que houve consequências? Houve. Geralmente corporais, não necessariamente no fundo do nosso ser, era mais no fundo do nosso assento, com os cumprimentos da mãe e do pai. Vamos ver aqui como Pedro enfrenta as consequências do seu erro. A questão é que, quando fazemos essas desobediências em relação ao nosso Pai Celestial, que nos disciplina e nos corrige, quando faço alguma coisa que sei que está errado e não me sinto bem, mas faço na mesma, e depois como é que fica? Bem, é disso que quero falar hoje numa passagem das Escrituras no Evangelho de João 21, onde encontramos o nosso texto hoje. É uma passagem que penso que todos já leram muitas vezes. Nos versículos 15 a 17, nós vamos ler esses versículos que realmente, basicamente, relatam o diálogo entre Jesus e o chefe dos apóstolos, Pedro, depois dele ter cometido o pecado impensável, ou parece que é impensável. Ele negou o seu Senhor 3 vezes quando Jesus estava a ser julgado. Sem dúvida,
Não seria isso um pecado imperdoável? Pedro agiu voluntária e conscientemente. Negou ao Senhor não apenas uma, não apenas duas, mas 3 vezes. Tenho certeza que Satanás, uma vez e outra, tem posto a ideia nas nossas mentes. Agora vês o que fizeste. Pensamos, eu sabia que não havia fazer isso. Apercebi-me que estava errado na altura, mas eu fiz na mesma. E Satanás faz-nos pensar que cometemos o pecado imperdoável. O nosso inimigo, Satanás, nos acusa perante Deus e sussurra nos nossos ouvidos. Agora vês o que fizeste. Estragaste tudo. Acabou tudo. Não há mais esperança por ti. É melhor admitir a derrota e desistir agora. Ele diz. Então, o que vamos fazer quando estamos numa situação destas? Esta passagem é muito reveladora sobre o que Deus espera de nós quando pecamos, mesmo quando fazemos o impensável e olhamos para trás com profundo remorso. Todos nós falhamos. Provavelmente não tão publicamente como Pedro. Realmente, o seu fracasso foi muito público. Ele estava na presença de todos os inimigos perante o mundo. Ouviram-no, viram-no, assistiram ao momento da sua negação de Jesus. E sabe o que é pior? Os seus colegas, os outros apóstolos, eles também sabiam. Até João escreveu tudo e pôs no livro, para que todos os leitores dos séculos seguintes soubessem o que Pedro fez, essa coisa horrível. Por falar numa falha pública, vê se tu consegues falhar numa maneira mais pública do que isso. Vamos voltar ao versículo 14 para compreender melhor a encenação desta conversa. Era já a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Eu li isso e pensei assim, como será que Pedro se sentiu naquelas outras 2 vezes que encontrou Jesus? O seu fracasso total tinha de estar a pesar na sua mente. A Bíblia não diz o que ele estava a pensar, mas eu sei como eu me sentiria numa situação dessas. Alguma vez prometeste fazer algo por alguém, ou pagar o dinheiro a um amigo que te emprestou? E apesar das tuas melhores intenções, não conseguiste cumprir a promessa ou pagar o dinheiro emprestado? E se desde o início nunca pretendias pagar, que tenha vergonha. Mas se tu, com toda a tua honestidade, quisesses pagar e não conseguisses, e visses o teu amigo a descer a rua, ou visses o amigo no shopping, fiques de olho para saber em que corredor ele está. Certifica-te de não entrares no mesmo corredor que ele, porque esse encontro vai ser muito, muito complicado para ti. Eu sei, como homem, sei o que sinto quando há alguém que sei que ofendi, ou que eu falhei naquilo que lhe prometi. Tenho certeza que Pedro deve ter se sentido assim. Ele tinha negado o Senhor 3 vezes. E depois, em 2 ocasiões, Jesus apareceu aos discípulos. Mas Jesus não falou nada. E isso tinha de ser constringente para Pedro. Às vezes, só a consciência daquilo que nos aguarda já é um castigo duro. Senhor, é melhor castigar-me já e acabar este tormento de espera. Como algumas das ocasiões em que mencionei quando era criança. Sabia o que ia acontecer, mas valia acabar com a sensação da iminência do castigo, porque sabia que nunca me ia safar com a minha desobediência. Os pais nunca fizeram ameaças à toa. Uma palmada prometida foi uma palmada entregue. Sempre que o pai dizia, tenho de te dar umas palmadas, sabia que ele ia fazer isso. Ele faria. E deu.
Tentar fugir era escusado. Numa corrida, meu pai nunca me apanharia. Ele era mais velho e muito mais baixo. Mas eu sabia que era impossível escapar do alcance da sua autoridade. É muito mais certo que não podemos fugir de Deus. Será que Pedro não se sentisse assim? Mas em 2 encontros com Pedro, Jesus não falou nada. Passou-se um tempo e Jesus não apareceu mais. Aqui estavam eles na Galileia, e Pedro, não tendo nada melhor para fazer, diz: eu vou pescar. E outros 6 discípulos disseram: bem, vamos contigo. E trabalharam a noite inteira e não apanharam nada. E de manhã viram alguém na praia que lhes disse: lança a rede do outro lado do barco e vais encontrar algum. E quando experimentaram, eles não conseguiram colocar a rede de volta no barco porque havia tantos peixes na rede. E João diz: é o Senhor. E o que aconteceu? Pedro não hesitou. Ele abandonou o barco e os colegas e nadou até a praia o mais rápido que pôde para estar com Jesus. Não agiu como um homem culpado. Pedro era um homem muito impetuoso e provou-o novamente. Não esperou pelos outros. Deixou que eles resolvessem da melhor maneira o caso de todos aqueles peixes para os pôr no barco e trazer o barco para a praia. Pedro tinha coisas mais importantes para fazer e um assunto mais importante para tratar. Estes 3 versículos relatam o diálogo neste encontro. Bem, seria lógico pensar que Pedro queria evitar este encontro com Jesus. Para mim, estes 3 versículos curtos registram um dos diálogos mais interessantes de toda a Bíblia. O seu significado também está entre os menos apreciados, porque a linguagem subjacente usada nestes versículos curtos revela muito mais do que aquilo que eu encontro nas várias traduções. O interrogatório. Fui ver como estes versículos são traduzidos, não só em inglês, mas em português, russo e hebraico, e nenhuma dessas traduções consegue transmitir adequadamente o sentido pleno do texto original em grego. Isso não é culpa dos tradutores, porque Deus colocou estas palavras numa língua que carrega nuances de significado que não podem ser traduzidas em outras línguas. É preciso explicar estes significados. E é disso que vou falar desta manhã. Por exemplo, nestes versículos o verbo amar é usado 7 vezes por Jesus e Pedro na sua troca de palavras. Mas há 2 palavras diferentes no grego. Amar tem 2 sentidos diferentes, porque há 2 palavras diferentes. Por sua vez, o verbo saber é usado 4 vezes. Mas há 2 palavras diferentes usadas em grego para saber. Enquanto todas as outras línguas usam uma só palavra para amar e outra para saber, em grego há palavras diferentes para cada uma dessas. Mas as palavras gregas carregam diferentes nuances de significado que acrescentam à dinâmica aqui. Uma leitura casual leva-nos a concluir que Jesus fez a mesma pergunta 3 vezes. Vamos ver primeiramente que é preciso identificar o acusado. Vamos ler os versículos 15 a 17. O texto diz: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. A plena compreensão desta conversa torna em volta das palavras amar e saber.
Mas, primeiro, há outro ponto a notar. Minha Bíblia em si insere o título de um novo parágrafo aqui. Pedro é restaurado por Jesus. E vemos uma referência a Simão Pedro logo no versículo 15, mas em todos os outros lugares é referido como Simão, ou Simão, filho de Jonas. Jesus nunca o chama de Pedro. Simão, filho de Jonas. Algumas vezes no Novo Testamento vemos a forma Bar-Jonas, que é o aramaico para filho de Jonas. E aqui, sempre que Jesus se dirige ao seu discípulo, dirige-se a ele como Simão, filho de Jonas. Agora, isso é interessante, porque quando André apresentou seu irmão Simão a Jesus em João 1,42, nós lemos: E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, o que quer dizer Pedro. Cefas é a palavra aramaica para pedra, que em grego é Petros, onde temos Pedro em português. E assim Jesus, desde o primeiro momento em que vê esse homem, o irmão de André, Simão, filho de Jonas, diz: Tu és Pedro, és Cefas. Cefas é usado algumas vezes nas epístolas posteriores, fazendo referência a Pedro, mas no Novo Testamento é quase sempre Simão Pedro. Mas Jesus aqui não lhe chamou isso, porque Pedro significa pedra. E Pedro aqui não era a rocha a que Jesus referiu-se, e que ele queria ver no momento quando ele estava a ser julgado. Quando negou a Jesus, não era Pedro, a pedra, que falou. Era o velho homem em carne e osso, Simão, e ele estava a agir como filho de Jonas, e não como filho de Deus. Assim, neste encontro, sei que Pedro percebeu disso, porque desde o princípio Jesus sempre o chamava de Pedro. E aqui, Simão, filho de Jonas. Na verdade, em apenas uma outra ocasião nos evangelhos, Jesus chamou Simão, chamou-lhe Simão. Foi em Mateus 16, quando Jesus disse aos discípulos: E vós, quem é que tu dizes que eu sou? O mundo chama-me profeta, ou outra coisa. Como me chama? O quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Ao chamá-lo de Simão Bar-Jonas, Jesus chama a atenção para o fato de que Pedro, como homem, não podia saber isso. E a resposta do apóstolo foi uma revelação direta do Pai Celestial. Mas, a não ser no nosso texto de hoje, esta é a única vez que Jesus o chama Simão Bar-Jonas. Agora vamos à sua conversa. What's love got to do with it? O que tem amor a ver com isso? Vamos ver o que se passa aqui. Podemos pensar que Jesus fez a mesma pergunta 3 vezes, certo? Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão, filho de Jonas, amas-me? Realmente, neste texto, Jesus faz a mesma pergunta 3 vezes. Mas estas perguntas não foram iguais. Cada uma foi diferente. A primeira pergunta: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Estes quem? Estes o quê? Há quem avance a ideia que estes se refere aos peixes ou à profissão de pescador. Jesus estaria a perguntar a Pedro: Bem, o que vais fazer? Voltar à pesca? Ou ser um pescador de homens? De que gostas mais? E esta é uma interpretação desta pergunta. Mas eu acredito que vai muito mais fundo do que isso, dado o problema subjacente entre Pedro e Jesus, o facto que Pedro negou ao Senhor. Mas não foi só a sua negação em questão aqui. Jesus, creio eu, está a perguntar-lhe: Simão, amas-me mesmo
mais do que estes outros homens me amam? Estes meus outros discípulos? O teu amor é maior do que o amor deles? Jesus vai diretamente ao cerne da questão. Eu provavelmente tinha dito alguma coisa como: olha, acerca daquilo que tu disseste outra noite à frente daqueles soldados romanos. Ainda não falamos sobre isso. Mas não, Jesus não fez isso, pois não? Ele podia ter dito: sabes, Simão, negaste-me 3 vezes naquela noite. E a última vez praguejaste e fizeste um juramento. Não era isso que eu te disse. Quer dizer, eu bem te avisei. Vamos ver que o problema de Pedro não foi a sua negação de Jesus. Jesus podia ter apontado o dedo a Pedro para lhe dizer: não te disse que irias trair-me? Eu sabia. Mas não foi isso que Jesus fez. No fundo, o problema não foi que Pedro negou ao Senhor. Este não era o verdadeiro problema de Pedro. A verdadeira questão que Jesus está a tratar aqui não é a opinião que Pedro tinha de Jesus, é a opinião que Pedro tinha de si mesmo. E é isso que está quase sempre na base do nosso problema com Deus. O problema é a opinião que temos de nós mesmos. E é o que vemos no desenrolar desta conversa aqui. Pedro tinha perguntado em João 13, por que não posso seguir-te agora? Jesus, falando da sua morte, tinha dito, para onde eu vou, não me podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Isto é, na noite antes de ser crucificado, Pedro então diz, mas por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. E Jesus respondeu, tu darás a tua vida por mim. Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Depois, em Mateus 26, durante a última ceia, Jesus disse aos apóstolos, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galileia. Mas Pedro respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Em verdade te digo, disse Jesus, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei, disse Pedro. E todos os discípulos disseram o mesmo. Viu que Pedro disse, nunca te negarei. E até os outros afirmaram isto. Mas havia algo em Pedro que o distinguia dos outros. Está a ver? Ele estava tão confiante na sua própria fé e fidelidade. Ele disse, mesmo que todos os outros se escandalizem de ti, podes contar comigo. Então, na sua primeira pergunta, Jesus está efetivamente a perguntar a Pedro, ainda estás disposto a dizer que o teu amor por mim é mais forte do que o amor que esses outros discípulos têm por mim? Também eles tinham dito que não negariam ao Senhor, mas Pedro dizia-o alto e bom som. Mesmo que todos os outros se escandalizem em ti e fogem. Então a primeira resposta de Pedro foi, sim, Senhor, tu sabes que te amo. O que ele disse foi verdade, mas a resposta não foi completa. Pedro não respondeu à pergunta inteira. Ele diz, sim, Senhor, eu te amo. Mas ele não disse, amo-te mais do que estes outros. Ele deixou de acrescentar esta declaração. Ele encurtou a sua resposta e não deu uma resposta completa. Eu te amo. Aqui é onde este jogo de palavras começa. Mas não é o mesmo jogo de palavras que nós usamos quando Deus nos confronta com o nosso pecado.
o que nós chamamos de deslize inocente, um ato involuntário, inofensivo, não fiz de propósito. Pedro, porém, está no modo de transparência total. Aqui chegamos ao fim da primeira parte deste episódio. Na segunda parte, vamos ver como esta conversa se desenvolve e como Jesus lida com o problema que Pedro tinha. Também vamos ver o que isto significa no nosso relacionamento com Deus.